Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas da Palavra de Deus. Hoje é dia 27 de abril, um domingo, um dia único e especial que o nosso bom Deus nos preparou. Bom, a palavra do dia se encontra em Lucas 19, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, ele subiu numa figueira, a fim de ver Jesus passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à sua casa. Desceu, pois, a toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: Entrou para ser hóspede de um pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis-me aqui, Senhor. Dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, porquanto este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio senão a buscar e salvar o que havia se perdido. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus, ele sempre estava em movimento. Nesse episódio de Lucas 19, Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. O que Jesus nos ensina, irmão? Que temos que estar sempre fazendo a vontade de Deus, em todo o tempo. Em casa, no trabalho, na família, com os amigos, na igreja. Qualquer lugar onde nós estivermos, nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. Porque toda vez que nós fizermos a vontade de Deus, nós estaremos imitando o nosso Salvador Jesus Cristo. Bom, nessa cidade, Jericó, morava um homem chamado Zaqueu. Seu nome significa aquele que é puro ou inocente. Zaqueu, ele teve o interesse, irmão, de procurar Jesus, quando ele soube que Jesus passaria em sua cidade. Mas apesar da multidão e de ele ser de pequena estatura, irmão, ele não desistiu de ter um encontro com Jesus. Ele não parou, ele não deixou a circunstância impedir esse encontro. Zaqueu não poderia deixar passar essa chance de ver Jesus. Correu e subiu em uma figueira para ver Jesus passar, nem que fosse de longe. Mas, para surpresa dele, quando Jesus chegou àquele lugar, o Senhor viu Zaqueu em cima da figueira e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porquanto me importa que hoje eu fique em sua casa. Irmão, sabe o que é lindo? Jesus já sabia o nome de Zaqueu. Jesus sabe o meu nome, sabe o seu nome, e ele nos conhece, e ele nos chama pelo nosso nome. Coisa linda, né, irmãos? Porque Jesus, ele nos conhece pelo nosso nome e nos chama, irmão, para ter uma comunhão conosco todos os dias. Zaqueu desceu depressa, irmão, quando Jesus chamou, e com muita alegria. Você imagina a surpresa de Zaqueu, né? Subiu lá na figueira, não tinha tamanho, e o mais lindo é que Jesus chamou ele pelo nome. Olha que alegria, irmão. Zaqueu, ele não se incomodou com o povo murmurando, irmão, chamando de pecador, pois sabia que ele estava diante do único que poderia acusar ele. Mas ele preferiu amar a Jesus Cristo com a presença dele. Mas a presença de Jesus, irmão, ele traz transformação. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Houve uma transformação interior. Diante do amor de Jesus, irmão, somos constrangidos a nos arrepender dos nossos pecados e confessar e abandonar. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis-me aqui, Senhor. Dou aos pobres metade de todos os meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu pago
quadruplicado. Ele entendeu, né? Que ele ali, só com a presença de Jesus, porque Jesus não perguntou nada, mas a presença do Senhor ele constrange e ele nos faz confessar, irmão. E é assim que nós temos que ser. Quando nós temos um encontro com Jesus, não tem como, irmão, nós guardarmos os nossos erros, as nossas falhas. Nós temos que colocar diante do Senhor tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E foi o que Zaqueu fez. Jesus jamais deixa sem resposta aquele que se arrepende de verdade, irmãos. E ele disse a Zaqueu, sabe o quê? Hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Quando nós confessamos o nosso pecado e abandonamos, e o Senhor vê sinceridade no nosso coração, a salvação entra na nossa vida. Somos libertos, irmãos, somos limpos. E o Senhor nos chama de filho de Abraão. Zaqueu foi achado por Jesus Cristo quando ele se decidiu realmente buscá-lo de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E disse Jesus, né? Porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar o que se havia perdido. Que apesar de Zaqueu ser um filho de Abraão, ele estava perdido, irmão. Né? Ele mesmo, na confissão dele, quando ele confessa que ele vai devolver tudo aquilo que ele pegou, que ele defraudou. Se ele falou isso, irmão, porque realmente ele estava com a vida toda errada. Ele precisava confessar. E eu acho que incomodou tanto a presença do Senhor, né? Na cidade dele, que ele foi ao encontro de Jesus. Não foi Jesus que foi ao encontro dele, irmão. Quando nós precisamos nos redimir, nós temos que ir até o Senhor e pedir perdão. Como, irmã Fabiana? Fecha a porta do teu quarto, se derrama, peça para o Espírito Santo falar por você, ou simplesmente chore. Peça a misericórdia de Deus, para que o Senhor possa te perdoar em tempo oportuno, irmão. Zaqueu entendeu que não poderia deixar passar essa chance de que o Senhor estaria na sua cidade. E hoje, irmão, o véu foi rasgado. Nós podemos entrar na presença do Senhor a qualquer momento, a qualquer hora. Lamassure cantura baixere calabaia. Se você quiser entrar na presença do Senhor nesse instante, você pode. Você pode confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Você pode falar o que está te incomodando, o que está tirando a tua paz, o que está tirando o seu sono. Seja como Zaqueu, se arrependa, abandone aquilo que desagrada ao Senhor e peça ajuda para Ele, porque você pode ter certeza que o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Jesus Cristo, Ele busca hoje, irmão, nesta manhã e em todos os dias, pessoas determinadas, arrependidas de seus pecados, genuinamente, de verdade. Como Zaqueu, que foi sábio, irmão, e se arrependeu em tempo oportuno, a fim de achar o favor de Deus em sua vida, se arrependendo e mudando a direção de sua vida e escrevendo uma nova e linda história escrita pelas mãos de Deus. Que coisa linda, né? A partir daquele momento que houve arrependimento, a história de Zaqueu, a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Porque aquele irmão que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele é impactado pela presença do Senhor e nunca mais ele é a mesma pessoa. Se você não teve esse encontro com o Senhor, peça hoje para o Espírito Santo. Através do Espírito Santo que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Amém, irmãos? Oremos então. Senhor, muito obrigada, meu Pai, por esta palavra abençoada nesta manhã, Senhor, ao qual o Senhor nos ensinou mais uma vez. O Senhor nos exaltou, Pai, que nós devemos confiar no Senhor. Pai, independente da situação que estamos passando, Senhor, o Senhor nos ensina a ser como Zaqueu, a não esconder os nossos pecados, mas ao contrário, a te buscar, Senhor, a entrar na tua presença, Pai, arrependido dos nossos erros, Pai, e das nossas falhas, e ser alcançado pelo Senhor, Pai, perdoado pelo Senhor, Pai. Porque a tua palavra fala, Senhor, que aquele que se arrepende, o Senhor já não lembra mais dos nossos pecados. O Senhor joga no mar do esquecimento e começa uma nova história. Mas o Senhor pede hoje, dai-me o teu coração,
um coração arrependido, um coração que é capaz de entender que somente o Salvador, o nosso Senhor, ele pode perdoar pecado. E Zaqueu entendeu isso, que somente Jesus poderia pagar os seus pecados. E ele foi aos pés daquele que poderia resolver o seu problema. Senhor, nos ensina a ir até o Senhor em oração, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a ir até o Pai, até o Filho, para chegar no Pai, Pai, em tempo oportuno, Senhor, para nós adquirirmos, Pai, a nossa salvação. É tempo de se arrepender, meu irmão. É tempo de se arrepender, minha irmã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje o Senhor fala para você: arrependei-vos. Venha diante de mim, que eu sou o Deus, o teu Salvador, e eu posso te perdoar. Se tem alguém que possa perdoar os seus pecados, é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta manhã que o Senhor possa, Pai, através do nosso amado e querido Espírito Santo, convencer o homem e a mulher de todo o pecado, de todo o juízo e de toda a justiça, Pai. Nós devemos nos arrepender ainda em vida, Pai, porque depois, Pai, que nós não estivermos mais nessa terra, Senhor, seguirá o juízo final, Pai. Não dará mais tempo. Depois que nós saímos daqui, Pai, não dará mais tempo. Mas que o Espírito Santo possa convencê-la, a cada um de nós, a nos derramarmos na sua presença, assim como Zaqueu, Pai, e reconhecer que precisamos do seu toque, Pai. Precisamos, Pai, do seu perdão para seguir adiante com a nossa vida. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai, nesse domingo abençoado, Senhor Jesus, ó Pai, ao qual o Senhor nos preparou, e nós te agradecemos, Espírito Santo. Fica conosco, cada dia mais, nos convença, Malassure Cantura Baxere Calabaia, daquilo que nós precisamos diante do Senhor, Pai, confessarmos. Pai, é tão maravilhoso saber que o Senhor enviou nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, para nos salvar como nosso único e suficiente Salvador. Pai, nos ensina a te achar em tempo oportuno, a fim, Pai, de achar o favor do Senhor em nossas vidas. Nos ajuda, Espírito Santo, a se arrepender e mudando a direção da nossa vida, para que o Senhor, Pai, comece a escrever uma linda e uma nova história escrita pelas mãos de Deus, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra nessa manhã. Assim nós te agradecemos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, amém e amém. Sejam todos abençoados nesse domingo. Até o próximo vídeo.